Você pode fingir força, pode fingir confiança, pode fingir gentileza, ambição e disciplina por um tempo. Mas existem comportamentos sutis que traem a verdade. E Maquiavel sabia exatamente como identificá-los antes de todo mundo. No mundo de Maquiavel, cercado por mentirosos, oportunistas e covardes, não havia espaço para adivinhação. Ele não podia se basear em discursos, juramentos ou aparências. Precisava separar quem era sólido de quem era apenas barulhento. E aprendeu rápido. Fraqueza raramente grita, fraqueza vaza. Ela escapa pelas bordas de uma conversa, pelo tempo de resposta, por um olhar que procura aprovação. Enquanto homens fortes se mantêm calmos no silêncio, homens fracos se denunciam em padrões que não percebem. Quando você aprende a enxergar esses padrões, nos outros e em si, ganha a vantagem que Maquiavel usou como lâmina: antever a falha antes que ela vire ameaça. Esses sinais não são óbvios. A maioria passa por cima, distraída pelo carisma, pela fala bonita, pelo currículo. Maquiavel não. Ele observava como um predador observa movimento e voltava sempre aos mesmos rastros. Fique comigo até o final. O terceiro comportamento vai te surpreender. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Primeiro comportamento: exagero na justificação. Homens fracos explicam, homens fortes decidem. É simples assim. Repare no homem que precisa alinhar tudo o tempo todo, repetir ponto, pedir que todos entendam seu lado. Parece transparência, quase sempre é insegurança. O seguro em si mesmo comunica com poucas palavras e segue. O inseguro busca a concordância dos outros para só então acreditar em si. Maquiavel via isso na corte. Um príncipe com autoridade falava pouco e nunca apressava a própria defesa. Já o conselheiro que queria parecer indispensável enchia a sala de justificativas. Quando você tira o aplauso, a fala dele aumenta. Quando você oferece silêncio, ele preenche com ansiedade. É a identidade pendurada em aprovação. Para identificar, observe o que acontece depois de um não ou de um simples entendi. Se a pessoa continua explicando, voltando ao mesmo assunto, pedindo mais uma chance de contextualizar, você não está diante de força, está diante de alguém tentando comprar permissão para existir. Isso se vê no escritório. Deixa eu só explicar melhor por que atrasei. Nos relacionamentos. Eu só fiz isso porque estava nervoso, você entende, né? E até no social, quando a pessoa tenta costurar sua imagem com palavras. O teste é simples. Reduza a validação ao mínimo. Olhe, acene, diga ok. Quem tem convicção encerra e assume o movimento. Quem precisa de aprovação insiste porque não consegue se sustentar em pé sozinho. Use isso a seu favor sem ser antiético. Troque discussão por escopo. Dê tarefas com início, meio e fim. Prazos claros. Critérios objetivos. Não negocie sentimento. Negocie entrega. Justificadores se perdem sem parâmetros. O forte agradece a clareza e executa. E principalmente não recompense a fala, recompense o resultado. Elogie o que foi feito, não o que foi defendido. Segundo comportamento: gentileza armada. Esse é o sinal mais perigoso porque chega sorrindo. Parece virtude, mas é medo fantasiado. O gente boa que concorda com tudo, pede desculpa por existir, evita tensão a qualquer custo. Um homem forte também é gentil, mas com limite e critério. Ele consegue dizer não com calma, consegue manter o rosto sereno enquanto preserva sua fronteira. O fraco tenta comprar aceitação sendo agradável o tempo todo. Quando a gentileza não rende validação, azeda, vira ironia, passivo-agressividade, vitimismo. Não era bondade, era fuga do conflito. Maquiavel distinguia isso com precisão. Contenção não é medo, é escolha.
O gentil seletivo consegue recusar sem tremer. O agradador compulsivo sorri por fora e se corrói por dentro. Repare no desculpa que aparece quando ninguém exigiu. Repare no tanto faz dito para evitar conversa séria. Repare na pressa em resolver cortando o próprio respeito. Essa pessoa não está construindo paz. Está negociando a própria dignidade para não lidar com tensão. Para identificar, imponha um limite pequeno e observe. Diga, prefiro assim. Não vou conseguir agora. Vamos falar amanhã. O forte reorganiza e segue. O agradador fica ansioso, tenta te agradar dobrado ou muda o humor e passa a te cutucar com indiretas. Quando alguém não consegue sustentar um não sem se quebrar, você achou uma fronteira emocional frágil. Use a seu favor sem humilhar. Substitua o concordo com tudo por pedidos específicos. Quem tem espinha dorsal, responde. Quem vive de agradar, se revela. E você filtra mais rápido sem brigar. E se a pessoa for próxima, convide a honestidade adulta. Prefira um não verdadeiro a um sim que vira mágoa. O agradável de fachada precisa ouvir isso, nem que seja uma vez, para entender que com você validação não compra passagem. Terceiro comportamento: vício em exibição. Aqui muita gente se engana porque confunde palco com poder. O homem que precisa ser visto o tempo todo, que transforma qualquer conversa em show, qualquer vitória em troféu público, qualquer silêncio em ameaça. Maquiavel desprezava esse traço por um motivo. É o mais fácil de manipular. Dê holofote, ele entrega a alma. Tire a atenção, ele implode. Quem mede valor por aplauso vai sacrificar lealdade para manter o barulho. Ele troca alianças por curtidas. E por isso é previsível. E previsível é controlável. Se quer identificar, atrase respostas, tire o like, desvie de elogios vazios. Observe a ansiedade aumentar. O exibicionista muda o tom, exagera, se contradiz, vende promessas, se oferece demais. Nada disso é força, é pânico. Se você quer ver o traço com nitidez, elogie o resultado sem aplaudir a performance. Ficou bom, só isso. Quem é maduro agradece. Quem é viciado precisa de mais e vai tentar pescar o suplemento na sequência. Mas você viu que eu... Use isso de forma limpa. Entregue vitórias controladas e cobre estrutura por baixo. Deixe que assuma créditos públicos por aquilo que também serve ao projeto maior, enquanto você mantém o roteiro, as métricas, a hierarquia. Para esse perfil, previsibilidade emocional é desmame. Alternar atenção com silêncio faz a dependência aparecer, e quando aparece você entende o alcance que tem. Até aqui você já tem o mapa de leitura, mas Maquiavel não parava aí. Ele ajustava a própria bússola todo dia para não cair nas mesmas armadilhas que identificava nos outros, porque o inimigo interno é sempre o primeiro traidor. Então ele combatia em si 3 movimentos. Cortar o impulso de explicar além do necessário. Respire. Responda com uma frase. Volte ao que importa. A maioria das defesas não é por justiça, é por ansiedade. Se for por ansiedade, cale. Tratar sim como compromisso de honra. Dizer sim por medo de desapontar corrói respeito. Dizer sim por estratégia fortalece reputação. Antes de concordar, pergunte: eu diria sim se ninguém aplaudisse? Treinar conforto no silêncio. Silêncio é raio-x. Ele mostra se você age por convicção ou por necessidade de se mostrar ocupado. Sente tensão? Fique. Quem atravessa o desconforto aprende a comandar a sala sem erguer a voz. Vamos analisar isso em situações concretas. No trabalho, o justificador pede reunião para alinhamento. Você responde com uma linha. Perfeito. Me envia por escrito objetivo, prazo e critério de sucesso. Ele perde o palco da fala, ganha a moldura da entrega. E aí a verdade aparece. O agradador compulsivo tenta pegar tudo para si. Você devolve com prioridade. Escolha um, A ou B.
O resto fica para a semana que vem. Ele é forçado a se posicionar. O exibicionista quer apresentar. Você dá 5 minutos, define 2 números que importam e encerra você mesmo. Ele aprende que com você performance não sustenta palco sem base. No relacionamento, a pessoa que te ama não deveria exigir que você se traísse para manter a paz. Gentileza sem limite vira ressentimento. O diálogo maduro diz: eu te respeito, mas não abro mão disso. Observe a reação. Quem fica, cresce. Quem se ofende com limite ia te punir de outro jeito depois. Na vida social, a melhor blindagem contra exibicionistas é a previsibilidade de caráter e a imprevisibilidade de atenção. Todos sabem que você é justo, ninguém sabe quando você olha. Isso corta a bajulação e atrai quem está alinhado com valor, não com plateia. Perceba como a leitura vira alavanca quando você altera o ambiente em vez de tentar convencer pessoas. Reduza estímulos que viciam. Troque urgência por agenda. Troque discurso por evidência. Troque calor por clareza. Você vai notar 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os fracos se afastam por não encontrarem alimento. Os fortes aparecem porque reconhecem terreno fértil. Mas e quando a fraqueza se volta contra você? Maquiavel não lutava com alarme. Ele trocava a peça. Nunca deixe um homem fraco acreditar que é seu igual. Igualdade sem base cria delírio de grandeza. Mantenha a distância funcional, remunere por entrega, limite acesso à sua atenção. E se ele tentar te desafiar, não revide, substitua. Onde há carência por validação, sempre existe fila. Tudo isso exige que você olhe para dentro com a mesma frieza com que lê os outros. Faça as perguntas que doem. Eu preciso que gostem de mim antes de eu liderar? Eu explico quando o silêncio seria mais forte? Eu fico ansioso sem plateia? Se a resposta for sim, você encontrou a infiltração. Corte no ato. Uma frase basta. Não vou seguir por aí. Um gesto basta. Fechar o laptop. Encerrar a reunião. Levantar e sair. Uma postura basta. Costas eretas. Voz baixa. Olhar estável. Respeito nasce do que você não negocia. E aqui vai um ponto que Maquiavel entenderia perfeitamente. Você não precisa expor ninguém para vencer. Quem se expõe é a própria pessoa quando você para de dar os gatilhos que a sustentam. Tire o palco do exibicionista. Tire o abraço automático do agradador. Tire a plateia do justificador e observe. A dinâmica se reorganiza ao redor do seu centro, porque no fim a presença que não depende de aplauso é a mais cara de todas. Pode parecer duro, mas é libertador. Você para de tentar arrumar os outros e passa a ajustar o cenário. Você para de reagir a falas e passa a moldar comportamentos. Você sai do jogo do convencimento e entra no jogo do comando silencioso. É assim que se governa. Não com um poder que se anuncia, mas com um poder que se sente. Se isso fez sentido, guarde 3 imagens. O silêncio como raio-x, o não como fronteira, a atenção como moeda. Use as 3 com calma e precisão. Em pouco tempo, você vai notar o ambiente mudando de tom quando você chega. Vão medir palavras. Vão escolher melhor as batalhas. Vão pensar 2 vezes antes de te testar. Não porque você elevou a voz, mas porque você não precisa. Agora eu quero que você faça algo simples para fixar isso. Pense em uma pessoa que fala demais para se justificar, outra que não consegue dizer não e outra que vive de aparecer. Decida uma microação com cada uma. Silêncio objetivo para a primeira, limite calmo para a segunda, atenção controlada para a terceira. Faça hoje. Observe amanhã. Ajuste depois. É assim aos poucos que você sai do ruído e entra na direção. Se este vídeo te deu clareza, deixa o like e comenta abaixo. Em qual desses 3 comportamentos você mais se viu? Ou mais identificou nos outros? E se você quer transformar presença em autoridade sem dizer uma palavra,
Assista agora nosso vídeo. 4 segredos de Maquiavel para ser respeitado e temido sem falar uma palavra. Está no card que vai aparecer agora na tela e no primeiro link da descrição.